Governador, bom dia, prazer falar com o senhor. Muito bom dia Aline, Marcelo, a todos da Rádio Independente, é um prazer poder voltar a falar com vocês aqui. Alegria nossa. Governador, nós temos várias perguntas. Talvez no topo da nossa lista está a situação dos pedágios. Essa tem sido a pauta mais constante aqui da nossa audiência, mas o senhor esteve ontem na nossa região, fez anúncios importantes, tocou numa pauta que mexe também com o nosso emocional. Não tem como falar de reconstrução se não falarmos de casa, de moradia, de dignidade. Foi um dia muito importante para o Vale do Taquari, governador. Não, sem dúvida. Podemos falar sobre as pautas, quais forem aí as de demanda e interesse dos ouvintes, mas acho que é importante ressaltar. Ontem foi uma agenda intensa. Começamos em Santa Teresa, acompanhando a instalação das primeiras placas das paredes das casas que estão sendo instaladas lá. Serão 24 moradias em Santa Teresa. Depois fomos a Mussum, acompanhamos as casas que já estão aparecendo, de uma parceria com a iniciativa privada, com a União BR, que é uma reunião da sociedade civil, de várias empresas ajudando, e o Estado fez terraplanagem, arrumou o terreno, vai fazer pavimentação, já também fazendo a preparação de um outro terreno para receber outras moradias, e também definimos lá, começamos, né, a intervenção em Mussum, num contrato do Estado de preparação de um outro terreno, mais para o centro da cidade, onde o Estado também vai colocar, além das moradias, de novas moradias, um ginásio novo para o município, que vai servir, inclusive, como espaço para abrigamento e eventuais necessidades. Nós tivemos depois em Encantado, onde também temos construção de moradia, em Estrela, em Lajeado, também com moradias sendo iniciadas na construção. E, por fim, fomos a Cruzeiro do Sul, onde nós temos, além da construção de moradias num terreno que o Estado desapropriou, e que já começa a fazer limpeza e preparação desses terrenos. Em seguida, inclusive, nele, nós vamos ter a instalação de moradias provisórias para retirar todas as pessoas que ainda estão em abrigos e encerrar com os abrigos do município. Nós vamos ter ali um novo bairro, que será um novo Paço de Estrela, com o loteamento feito todo pelo Estado, com construção de moradias também, e temos um projeto para a requalificação do antigo Paço de Estrela, né? Tornar um parque para evitar que ele seja ocupado novamente por moradias, afinal, uma área de risco, e, além disso, deixar de ser o símbolo da dor enorme que se abateu sobre o nosso povo, especialmente sobre o Vale do Taquari, e poder passar a ser um símbolo de reconstrução, de resiliência, né, de retomada e de um Estado que mostra com clareza que não perde o ânimo, né, e sabe se recuperar. Então, nós vamos fazer ali também um grande parque que vai ser certamente muito bonito, muito importante para toda a região do Vale do Taquari. Governador, sempre que eu tenho oportunidade de lhe entrevistar, assim como outras autoridades, nós falamos sobre esses anúncios, mas junto com isso vem esse sentimento da comunidade de demora, de um processo que é moroso. Entre o anúncio e a realização, o processo, por vezes, é longo. Os próprios prefeitos, especialmente esses que estão assumindo as prefeituras pela primeira vez, falam desta incerteza. Aqueles que estão voltando aos seus comandos, estão reeleitos, também falam da burocracia. O senhor ontem falou um pouquinho sobre isso. O que nós podemos falar para a nossa audiência para não gerar essa sensação entre o anúncio feito e a coisa realizada? O processo é tão longo, governador. Bom, Aline, o sentimento da população é o mesmo meu sentimento. Também fico indignado e resignado, cobro insistentemente, mas não adianta só cobrar e brigar e reclamar, né? O poder público tem essas amarras, afinal é dinheiro público que tem aqui sendo gerenciado e muito recurso. Então, para essa reconstrução. Então, tem que ter um acompanhamento, né? Tem órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que estão acompanhando, e a gente não sai contratando ali na esquina, ó, com um cartão de crédito, com talão de cheques, ou com o que quer que seja, só faz uma casa lá. Não, eu tenho que fazer um projeto, ou pelo menos um anteprojeto dessa casa, para poder ter um termo de referência, como a gente chama, que vai num edital que o Estado lança para poder fazer uma contratação, tem disputa de empresas, eventualmente a empresa que ganha não tem fôlego suficiente para fazer tudo que foi contratado e acaba tendo alguma dificuldade. Enfim, tem toda essa jornada. Mas para cada uma desses gargalos, desses entraves que eu estou manifestando aqui,
tem uma equipe nossa aqui muito dedicada para fazer as contramedidas, ou seja, tem um problema, tem que encontrar a solução. Não é fácil, mas tudo está sendo feito, trabalhado, e as coisas estão começando a aparecer finalmente, né? As casas que o governo do estado lidera a construção são as primeiras a serem construídas, né? Houve muitas promessas do governo federal de moradias, e algumas estão sendo encaminhadas, aparentemente, mas não começaram a ser construídas ainda, moradias em função da calamidade. Nós estamos conseguindo avançar, ainda que não na velocidade que eu gostaria, mais rapidamente que outros em relação à construção de moradias. E nós vamos ficar monitorando, como eu digo, né? Dedo no pulso, acompanhando, e a minha presença no Vale do Taquari é justamente para isso, não é só para fazer a foto e mostrar o anúncio, porque eu quero acompanhar, e vou voltar ao Vale do Taquari muitas vezes para poder acompanhar a evolução da reconstrução liderada pelo governo do estado. Bom, governador, o quesito limpeza de arroios, dos rios, que é muito importante depois da catástrofe que sofremos aí no ano passado, anúncios importantes também feitos pelo senhor ontem. Me parece que o Eixo 1 já inicia as primeiras atividades nos próximos dias, depois tem a segunda parte. O que dá para falar para a população do Vale do Taquari? Nós criamos um programa Desassorear RS, que é o de desassoreamento dos rios, córregos, canais, arroios. Esse desassoreamento é justamente a limpeza, né? A retirada do material que fica depositado, afinal, na enxurrada, na chuva, vai arrastando árvores, entulho, né? Sedimentos de areia, de tudo que está depositado no rio, ou as margens do rio sendo arrastado, e vai se depositando no curso do rio e alterando o curso do rio. Então, se vem uma nova chuva intensa e tem muito material depositado, a água vai procurar os seus caminhos, né? Se o curso do rio está afetado, a água vai procurar outros caminhos, gerando riscos para as comunidades no entorno desses rios e arroios. E é por isso que nós estamos destinando 300 milhões de reais dentro deste programa, com 154 municípios que se apresentaram, com projetos apontando os pontos que precisam ter mais urgentemente esse desassoreamento. Fizemos isso no ano passado, um edital, chamamos os municípios, eles apresentaram, e o Estado, então, contratou o maquinário, e nós vamos atuar em 40 frentes simultâneas. 8 delas já estão em campo, entre elas no Vale do Taquari, Arroio do Meio, e nós estamos entrando aí nos próximos dias com Lajeado, com Imigrante também. Tem mais um município que deve entrar ainda nos próximos dias, eu não estou com o nome dele aqui agora, mas nós vamos chegar a 40 frentes de trabalho simultâneas, para que o mais rápido possível esses 154 municípios estejam atendidos, e devemos lançar, antecipei aos prefeitos, nos próximos meses, um novo edital, porque muitos prefeitos novos entraram e argumentam aí que os prefeitos anteriores não apresentaram para o Estado o projeto, mas que o município precisa. Então, nós vamos dar uma nova oportunidade de apresentação de projetos para o desassoreamento, para a limpeza dos rios no Estado. E é um trabalho que vai ter que ser constante, né? Porque as águas vão se movimentando, os sedimentos, portanto, também junto, né? E esses materiais se depositando aqui e ali. Então, tem que ter um trabalho constante de limpeza e desassoreamento dos rios. É confortável essa pauta do desassoreamento, porque mesmo para quem é leigo, ela foi a pauta que reverberou tanto. Acho que todo mundo em algum momento falou sobre isso logo depois de maio, então traz um conforto aqui para os moradores a gente falar e ver as coisas acontecendo. Governador, uma pauta, e eu dizia quando começava a falar com o senhor que está no topo da lista, é o pedágio. O senhor mesmo disse ontem aqui na agenda que cumpriu na região que não é simpático, mas que esse é o único caminho para viabilizar investimentos, governador. Acho que a gente tem que lembrar que o pedágio é uma parte da história. Nós estamos falando de obras, de investimento, de viabilizar uma robusta melhoria da qualidade e da estrutura das rodovias na região dos vales. Nós estamos falando de investimentos em mais de 400 quilômetros de rodovias, com mais de 240 quilômetros de duplicação, com mais de 100 quilômetros de terceiras pistas a serem implantadas, com acostamentos a serem implantados onde hoje não existe, e que é importante para a segurança
viária, passarelas de pedestres, viadutos, né, rotatórias onde tem problemas com entroncamentos. É um investimento que deve chegar nos primeiros 10 anos da concessão a quase 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só para ter uma ideia, o Estado vinha sendo capaz, pelo DAER, de investir até 2021 cerca de 150 milhões de reais por ano em todo o Estado, em todas as rodovias, né? A gente conseguiu passar pelas reformas que a gente fez, privatizações, pela reorganização que a gente fez da máquina pública, quando a gente equilibra as contas do Estado, a gente consegue trazer essa execução de investimentos do DAER para, desde 2022 para cá, algo perto de 1 bilhão de reais por ano, para todo o Estado. A gente está falando aqui de 5 bilhões em 10 anos numa região, tá? Num conjunto de rodovias de 400 quilômetros, pega da região dos vales ali até a região norte do estado, é verdade, mas são 400 quilômetros de rodovias. Então, para financiar isso, o Estado não tem capacidade, não tem nenhuma possibilidade, a verdade é essa, temos que ser absolutamente francos, do Estado arcar com esses custos de investimentos com os recursos que tem, porque nós temos demandas diversas, inclusive em outras rodovias do Vale, que não terão concessão e que vão precisar ser feitas e refeitas e conservadas, enfim. Então, são escolhas que precisam ser feitas. Nós temos uma modelagem, contratamos com o BNDES, com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, essas consultorias que fazem os estudos, análise, qual é o volume de veículos que trafega, qual é o custo desses investimentos, qual é o custo de acessar o capital, o crédito, né? Porque essas empresas têm um custo do dinheiro, tem taxa de juros, né? Essas empresas se financiam e a empresa concessionária faz um investimento na estrada se ele tiver uma rentabilidade adequada. Então, tem todo um arcabouço, todo um estudo, uma modelagem, como a gente chama, por trás, e a gente leva isso à consulta pública, que é o que está acontecendo agora. Então, não é nada feito sem ouvir a comunidade. Foram feitas audiências públicas, estamos com a consulta pública aberta, e se percebermos a necessidade de prolongar um pouco mais esse debate, vamos fazer com a tranquilidade, com a serenidade, mas também com a consciência de que nunca vai ser totalmente pacificado, porque sempre haverá aqueles que vão se insurgir, porque tem outra visão de mundo, tem outra impressão, são ideologicamente contrários, porque não querem entender, porque querem desgastar politicamente, enfim, é um debate que não é fácil. Mas nós temos que ter essa consciência, né, que eu peço a cada um. O que vai se viabilizar de investimento para a região dos vales vai transformar completamente a logística da região e vai ser positivo, gerando oportunidades de investimentos que vão gerar empregos e vão movimentar os vales, porque as empresas procuram se instalar onde elas têm a segurança de que elas vão poder receber os seus equipamentos, vão poder transportar a sua carga com uma logística adequada e onde as pessoas consigam circular com segurança, né? Afinal, nos vales tem muito essa característica. A pessoa mora numa cidade, trabalha na outra, acessa o serviço de uma outra cidade. Essa há uma integração regional importante e as rodovias têm que corresponder. Então, vamos continuar debatendo, discutindo e procurando as alternativas para que a gente traga esse valor da tarifa para o valor mais adequado. Nós já estamos fazendo um aporte de 1 bilhão e 200 milhões de reais para poder reduzir o valor da tarifa, que na projeção original era de 32 centavos, e com o aporte do Estado está projetada para uma tarifa teto, é importante dizer, é o que vai para o leilão, na concorrência entre as empresas, ganha quem apresentar a menor tarifa. Então, ela vai para o leilão com a tarifa teto de 23 centavos, mas ela pode ser menor do que isso, se nós tivermos êxito em conseguir trazer bons concorrentes para disputar essa concessão. Governador, justo essa é a pergunta, que as lideranças se reuniram no início da semana, lideranças aqui regionais, com a proposta de diminuir de 23 centavos para 14 centavos, já com esse número. A gente sabe que isso é muito amplo ainda, né? Falarmos do número em si. Algumas lideranças posicionam que se ficar nessa tarifa dos 23 centavos, teríamos um dos pedágios mais caros do país. Esta pauta, governador, de diminuir ainda dessa proposta de 23 centavos o quilômetro rodado, ela é real, ela é possível ainda esse debate?
Nós, sim, estamos debatendo. A consulta pública tem essa conotação, justamente. A consulta pública não é para informar publicamente uma decisão tomada, ela é para consultar e interferir nas decisões que o governo vai encaminhar. Então, nós estamos ouvindo, vamos construir a partir das contribuições que vêm para encaminhar a melhor decisão, seja na forma de retirada de investimentos, né, para poder aliviar a tarifa, ou de outras fórmulas possíveis. Mas essa conta tem que fechar, né? Só não seria polêmico pedágio se ele estivesse num lugar em que ninguém passasse. Mas num lugar em que ninguém passa, num valor baixo e com muito investimento, o negócio não se sustenta. Então, as pessoas querem muito investimento, elas querem uma tarifa baixa e com praças ou pórticos agora, né, no modelo free flow, em lugares em que poucas pessoas passam. É óbvio que é um modelo que não se sustenta, né, porque muito dinheiro para investir sem ter receita não vai parar em pé. Então, a gente tem que construir isso com a consciência de que é um modelo de negócios, em que a gente busca conciliar o interesse público de viabilizar estradas seguras, confortáveis, adequadas para a nossa população, com o interesse privado, que é de obter, naturalmente, lucro e rentabilidade a partir de investimentos. Então, um parceiro privado entra, vai legitimamente ter rentabilidade com esse investimento e vai fazer esse investimento atendendo o interesse público de infraestrutura crítica para o desenvolvimento de uma região. Essa conciliação de interesses que se busca estabelecer numa concessão. Agora, uma concessão em que o privado entre para não ter rentabilidade não existe, né? Não haverá interessados, e aí o interesse público também não vai estar atendido, porque não vai ter obra. Essa é a complexidade, mas que esse ambiente, né, político sempre acaba gerando muita discussão, também com muita demagogia. Não estou dizendo que todos que estão contestando e criticando e buscando alternativas tenham esse mesmo interesse, mas no meio do caminho tem muita gente que está interessada mais em tumultuar o processo. Então, por isso que eu não tenho expectativa de que chegue a um absoluto consenso e pacificação, nunca. Mas nós vamos ouvir com muita atenção todas as contribuições que a comunidade tem a fazer em relação a esse tema, porque, de fato, é algo que interfere no futuro de toda a região. Não, é importante essa flexibilidade, né, para essa discussão, porque se mantida a proposta do governo, né, governador, quanto à tarifa de 23 centavos por quilômetro, considerando que o pedágio lá da Ecosul, no sul do estado, é reconhecido como o mais caro do Brasil a 21 centavos, o Vale teria o mais caro do país, sendo a região mais destruída, né, pela catástrofe do ano passado, e essa é, claro, uma grande preocupação. Mas que bom que tem essa discussão e que pode ter, então, esse valor ainda modificado. Mas vamos em frente, governador. Pontes é um assunto importantíssimo aqui na nossa região. A ponte da RS 130 era Natal do ano passado, essa data não se confirmou, vem para março deste ano. Como é que está esta situação? Está mantida esta data? O senhor está acompanhando de perto, porque o Vale do Taquari necessita o quanto antes desta obra, governador? Acompanhando, cobrando, né, e dando broncas aqui àqueles que prometeram e não entregaram porque também fiquei indignado com essa promessa não cumprida da entrega da ponte da RS 130 e acompanhando para garantir que esse prazo seja cumprido agora e haja a entrega dessa ponte. Os pilares já estão lá aparecendo, a obra está se movimentando e estamos acompanhando para que seja entregue uma obra que é tão importante aí na integração entre os municípios da região do Vale. Governador, mantido o cronograma, a obra é entregue em 50 dias. 29 de março. Essa é a expectativa. É o que estão me prometendo aqui também e eu estou acompanhando para garantir que isso seja cumprido. Aliás, governador, sabe que um dos receios da comunidade é quando a palavra concessão, né, voltando à pauta da concessão, ela é sempre um receio, porque dá a sensação, e eu até conversava com um secretário seu que estava na região na última semana, sobre a pauta da concessão, em que as pessoas têm a sensação que o governo entrega a concessão e que nunca mais vai estar presente e que acontecendo um cenário como a gente viveu, as obras demorem, o cronograma não seja seguido. Não é por aí a concessão, governador. O governo segue estando presente, acompanhando, por exemplo, situações como essa, em que uma ponte foi levada e que a gente precisa ter um cronograma, precisa ser cumprido, precisa ser comunicado de forma assertiva do que está acontecendo
acontecendo. Nós aqui reverberamos dia a dia essa contagem regressiva dos 50 dias. Amanhã estaremos aqui dizendo 49 dias, porque é uma grande expectativa. Acho que essa cobrança ela é bastante importante, ela é absolutamente legítima por parte da região. Agora é importante lembrar, no caso da concessão, que, como eu falei, a concessão de um serviço público não torna o serviço privado. É um serviço público operado por um privado, com um contrato estabelecido de regras que devem ser atendidas e que, se não houver o atendimento, há sanções ou punições ao concessionário. Então, é o que acontece, por exemplo, em transporte coletivo que é concedido, um serviço público operado pelo privado, tarifa definida pelo poder público, com análise, né, das questões contratuais e a idade da frota, as linhas que têm que ser estabelecidas, tudo mais, definidas pelo poder público. E também, como insisto, as coisas acontecem, tem que conciliar os interesses. O interesse privado a empresa investe, compra ônibus, tudo mais, tem que ser remunerada por isso, ela tem que ter uma rentabilidade nesse negócio, senão não para em pé, não vai ter quem faça. O poder público, de outro lado, cobra e acompanha que a idade da frota tem que estar adequada, que a manutenção, que as linhas têm que estar nos horários certos, se não houver, vai punir, vai sancionar a empresa privada. Isso se desdobra na energia elétrica, se desdobra na questão do saneamento e também nas concessões de rodovias. E para que tudo isso possa ter um controle adequado, além do Estado com o governo acompanhando, tem um órgão, uma autarquia criada com independência dos conselheiros que são nomeados, porque eles têm mandato para isso, que é a agência reguladora, que no caso do Rio Grande do Sul é a AGERGS, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Concedidos, e que tem também uma reestruturação que nós fizemos para reforçar a estrutura dessa agência e dar para ela a capacidade de fazer a fiscalização, o acompanhamento e a cobrança das empresas que operam serviços públicos concedidos. Costumo dizer que a gente tem que estar mordendo o calcanhar, né? Ou seja, insistindo, cobrando, acompanhando nessas empresas para que elas entreguem o que elas se comprometeram nos contratos. De outro lado, também temos que garantir as condições contratuais, o respeito às questões tarifárias, enfim, tudo mais, para que ela tenha a capacidade financeira de fazer. Essa conciliação, como eu disse, é o papel do poder público aqui como árbitro e como interessado, como poder público que é concedente, né? Que alguém concede e alguém é concessionário, obtém essa concessão. Essa é a lógica que tem servido nesses serviços públicos concedidos. Governador, eu sei que preciso liberar a sua agenda e é sempre uma oportunidade de falar contigo. A minha última pergunta, que é importantíssima aqui, seguindo a pauta do desassoreamento, talvez depois da enchente essa pauta aparece bastante, é o Vale do Taquari recebendo um batalhão do Corpo de Bombeiros ainda esse ano. Hoje a gente possui 3 pelotões, né, que são Encantado, Estrela e Lajeado. Esse pelotão, esse batalhão, aliás, do Corpo de Bombeiros deve ser instalado na região ainda esse ano, governador? Está sendo analisado isso pela nossa equipe na segurança pública, Aline. A gente tem o interesse, sim, de reforçar estruturas no Vale do Taquari para atendermos melhor, inclusive em função de eventos climáticos. Então, a gente vai ter uma estrutura da Defesa Civil também, é importante dizer. Nós definimos a construção aqui em Porto Alegre de um centro estadual de gestão de riscos e desastres, e vamos ter 10 unidades também construídas pelo interior da Defesa Civil Estadual, com equipamentos, com tecnologia e com efetivo também da Defesa Civil, e uma delas deverá ser em Lajeado. A gente já está com esses projetos em andamento também. E a Defesa Civil ela é uma mobilizadora também das outras forças, especialmente as forças de segurança, e dentro das forças de segurança, muito especialmente o Corpo de Bombeiros. Então, o reforço da estrutura do Corpo de Bombeiros no Vale do Taquari também deverá acontecer. Estamos estudando na forma do batalhão, para o que é necessário o efetivo, e a gente está fazendo aí, inclusive, um novo concurso público para as forças de segurança, incluindo também o Corpo de Bombeiros. E aí, com isso, vamos poder ter essa condição desse avanço. Mas eu não tenho ainda a condição de te antecipar momento e quando, né, que vai se conseguir avançar para essa estruturação.
Bom, governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sempre gentil, atendendo a Rádio Independente aqui em Lajeado. Muito obrigado por atender mais uma vez, por este bate-papo sempre muito produtivo. Mas eu não posso deixar de perguntar, ano que vem tem eleição presidencial. O senhor vai desta vez? Bom, eu sei que passada a eleição municipal, a gente começa naturalmente a discutir a próxima eleição, né? Mas eu tenho insistido, Marcelo, a eleição mais importante para mim não é a próxima, é a que me elegeu governador. Então, meu Perfeito. foco, a minha atenção está aqui, especialmente depois do que a gente vivenciou em 2024. Nós tínhamos um planejamento de governo que foi completamente afetado, né, por conta da catástrofe climática e demanda muito da nossa energia, do nosso tempo, essa reorganização, essa reformatação do planejamento estratégico do governo para atender no plano Rio Grande a tudo que é necessário. Reconstrução de estradas, de rodovias, de infraestrutura de moradias, de resiliência, compra de equipamento, tudo isso que a gente está conversando aqui com vocês. Então, isso consome bastante a minha energia, de maneira que a próxima eleição ela fica lá para trás numa ordem de prioridade das minhas atenções. Mas, naturalmente, vai se aproximando o momento, e o ano de 2025 é um ano pré-eleitoral, e eu imagino que ao longo desse ano a gente vai começar a ter conversas mais efetivas dentro dos partidos políticos, dentro do nosso campo político, para desenhar, né, esse cenário de 2026. Eu fui prefeito, sou governador, muito orgulho do Rio Grande do Sul, e, naturalmente, olhar para o futuro e observar a possibilidade de ajudar o país a encontrar o seu rumo é algo, né, que eu aspiro. Agora, será na condição de um candidato a presidente? Não depende só de mim, depende de muitos fatores, depende do contexto político, dos partidos, das alianças, de uma série de fatores aqui. O que eu mais quero mesmo, mais do que ser presidente, é poder ajudar a fazer um trabalho para o país que saia dessa polarização que aí está, que só quer destruir. Né? Eu tenho dito, eu sei que bolsonaristas querem destruir petistas, eu sei que petistas querem destruir o bolsonarismo, mas pouco fica claro o que eles querem construir exatamente. Eu acho que o foco do trabalho tem que estar na construção de um Brasil diferente, melhor, e não simplesmente na destruição de uns ou de outros. A gente precisa achar um caminho que permita ter mais sobriedade, serenidade, bom senso, né, na nossa política. É isso que eu quero ajudar a construir. E, eventualmente, significa reconhecer ali na frente que nós tenhamos um outro nome para liderar esse processo. Então, ao longo de 2025, certamente a gente vai ter novidades nessa jornada. Governador, sempre bom falar contigo. Um bom dia, até a próxima. Muito obrigado a todos vocês. Certamente vamos nos reencontrar muitas vezes aqui com vocês indo ao Vale ou nessas entrevistas também. Obrigado. Muito obrigada. Governador Eduardo Leite falou conosco sobre pautas importantíssimas aqui para a nossa região. Nós precisamos liberar o governador e também liberar a nossa programação. Vem Independente Notícias. Na volta, nós vamos reverberar um pouquinho sobre esta entrevista, esta longa entrevista, meia hora de bate-papo. Falamos sobre casas, falamos sobre burocracia, falamos sobre dinheiro público, desassoreamento, falamos sobre batalhão do Corpo de Bombeiros na região. Importantíssima. Confirmou que vem para Lajeado, só não tem data, né? Mas durante o ano, né? Falou sobre a possibilidade de redução da tarifa do pedágio, redução da tarifa do sistema Free Flow, concessão de rodovias, foi pauta importantíssima por aqui, e mantido o cronograma da ponte da IRS 130, em 50 dias a obra deve ser entregue. 29 de março. 29 de março, o governador pontuou que uma situação dentro do cenário que se apresentava ao governo também, a frustração da obra não entregue na primeira e na segunda previsão, mas mantendo para 29 de março. Daqui a pouquinho a gente fala mais.